se eu tivesse em qualquer posição desses caras, eu abriria a boca de um jeito muito... É porque assim... Não é algo... Cara, alienígena não é algo assim... Não é amanhã, não é terça-feira, tá ligado? É algo comum. Não é. É algo tipo, pô, alienígenas existem. É algo revolucionário, tá ligado? É algo que faz as pessoas repensarem religiões, repensarem tudo, Isso, né? então, um dos fatores que eles ocultam é o fator religioso. Por quê? Se eles liberarem e falar assim, ó, existe OVNI. Fudeu, muita coisa vai ter que ser repensada. Isso, aí vai ter um monte de igrejas aí, religiões que vão ter que se reposicionar. E aí os adeptos Eu vou ter que me reposicionar e eu nem tô na igreja. Então eles vão se sentir o quê? Traídos. Ué, por que Cadê? né? Ué, não tinha Deus? Esconderam Cadê? isso da gente? Sim. Só que eu tenho uma notícia legal para falar a respeito dos religiosos. A religião católica, por exemplo, no Vaticano, eles têm um departamento que cuida de OVNI, juntamente com exorcismo, com parapsicologia. Então, tudo aquilo que o nego trata como zoeira. Tudo aquilo que é parapsicologia, para a ciência, é ali. Entendeu? E tinha, por exemplo, atualmente, na Igreja Católica, quem está cuidando disso é o FUNES, que é que cuida também do Observatório do Vaticano. E algum tempo atrás, a gente tinha o Monsenhor Conrado Balducci, que participava de eventos ufológicos em várias partes do mundo, falando a respeito de OVNI. Ele tem ligação com a igreja? Representante dessa área. Ele era o chefe, né? Agora ele não está mais, agora está um outro. E assim, a Igreja Católica é a que está mais evoluída. Os ortodoxos também, russo lá, eles têm também um departamento que cuida disso. E os evangélicos são os mais resistentes, embora existe, por exemplo... o Billy Graham, que é bem conhecido no meio evangélico, ele foi um que se pronunciou a respeito dos OVNIs, falando que o fenômeno existe. Eu conheço um outro pastor também de Açores, em Portugal, que ele chegou a escrever um livro, Ufologia à Luz da Bíblia. Então, assim, existem algumas literaturas, poucas, raras, escritas também por religiosos, entendeu? Cristãos aí que acreditam que alguma coisa está acontecendo. Eu, por exemplo, eu participo de igreja também. Eu sou presbítero de uma igreja evangélica e eu já tive a oportunidade, por exemplo, junto com o meu pastor, fazendo que a gente faz muito vigília em monte. Então você sobe para o monte, fica orando e tal. E na descida do monte a gente viu um fenômeno desse. O meu pastor estava junto, o filho dele, alguns membros da igreja. Não pira que é Deus nem nada? Assim, o que o meu pastor falou? Isso aí não é anjo. Entendeu? Isso aí não tem nada a ver com o mundo espiritual. É algo realmente anômalo, é algo diferente. E aí, como a gente estuda esse fenômeno dos OVNIs, é um objeto voador não identificado. Só pra você ter uma ideia, esse que a gente viu em Campos do Jordão... Onde fica Deus, cara, nesse... Tipo, agora tem ET, agora vem uns ET aqui. Por que... Onde é que entra Deus nessa história? Deus também criou os ETs, cara. Ele criou tudo. Deus criou o universo, criou todos os seres viventes, criou tudo, cara. Deus tá, tipo, fora do universo, assim. Sim. Vou botar esses cabeçudos. E tudo tá no controle da mão dele. Assim, aí a gente estava até comentando aqui antes do programa do porquê, né, que... Isso coloca Deus em outro patamar, na minha opinião. Sim, isso coloca mais Deus acima. mais acima. Se a gente for entrar nessa daí... Sim. Tanto é que a Igreja Católica fala assim, se a gente precisar levar o evangelho para esses seres, depois que estiverem abertamente com a gente, eles vão fazer. Seria muito louco, imagina. Louco isso, entendeu? Eu acho moleque. Bizarro, né? Catequese interestelar, cara. Porque assim, que eu entendo que o evangelho... Jesuíta interestelar. É pro terrestre, né? É para quem nasceu aqui na Terra por conta do pecado de Adão e Eva, né? Uhum. Tudo aquele projeto que Deus tem para cá. Mas fora isso... Deus, ele é tão grandioso e existir Será que existe essa a Bíblia terrestre demonstra o grande poder de Deus, a grandiosidade de Deus, porque mostra que, assim, Deus não seria burro de fazer um monte de estrela, um monte de sistema solar e deixar aquilo vazio, só pra gente contemplar. Então, sendo mas será que tem coisa que a gente não contempla.
que tá tão longe, Não, com tão certeza. longe, que a gente não vê. Então, assim... Com certeza. Parece os jogos da Rockstar. Tem um monte de coisa então que você ninguém vê que não assim, era pra você ver, tá ligado? Vida, Deus colocou em vários lugares. Então, talvez, aquilo que a gente tá falando no começo aqui, não há uma interferência, a gente não sabe do porquê não há uma manifestação clara desses seres, porque a gente tem que vivenciar o terrestre, tem que vivenciar o plano, sem ter essa interferência de fora. Caralho, cara, posso ser um pouco herege aqui? Sim. Vou ser um pouco herege aqui, olha só, talvez, não sei. É porque assim, isso que você tá me falando é tipo... o cara é evangélico de maneira interestelar, cara. Você, tipo, o que você tá falando é que, tipo, que Deus criou um troço, assim, porque assim, na minha... Quando a primeira coisa... Mas criou, cara, criou faz sentido, tudo. eu não tô desacreditando, Sim, não. sim, O sim. que eu quero dizer é o seguinte, é que assim, a primeira coisa que eu penso não é isso. A primeira coisa que eu penso quando a gente fala em alienígena e terra, e não sei o que, a primeira coisa que eu penso é o seguinte, o ser humano não entende porra nenhuma do universo. A gente não sabe nada. A gente nem sabe se o que a gente tá vendo é o que a gente tá vendo de fato. Tá ligado? Os caras tiram foto de troço que tá a milhões, centenas de anos-luz, que na real esse troço já até assumiu há mó tempão, né? Então a gente meio que... O ser humano não entende direito. A gente não sabe nem o que compõe o universo, né? Então assim, como a gente não sabe direito, eu fico pensando, a gente não é capaz de fazer esse tipo de viagem interplanetária, que como esses seres supostamente fazem, né? Então, assim, se a gente não é capaz de fazer isso e esses caras fazem, a gente, teoricamente, é menos tecnológico, a gente tem menos tecnologia, a gente tem uma tecnologia Menos evoluído que os não é alienígenas. avançada o suficiente como a desses caras que tem uma aparência esquisita. Você vai olhar pra esse cara aqui, puta, esse aqui é um bicho esquisito. Então, mas você Ele não usa sabe como roupa, é que é a gravidade, Exato. como é que é as Você condições não do sabe planeta lá. absolutamente nada. O ser humano não Esse sabe corpo absolutamente poderia nada. ter se formado. O nosso corpo não tem nada a ver com a nossa tecnologia também. Sim, eu sei. Então, Você já viu que tem animais que vivem em condições extremamente adversas, ou seja, no gelo, Sim. ou dentro do vulcão, Então, na lava o que eu quero- do vulcão. o que eu quero dizer- E tem uma entidade viva lá. O que eu quero dizer Então- é que a gente não sabe a gente não sabe nada. A gente Não sabe nada. Caralho, não sabe nada. A gente não usa 10% do nosso cérebro, cara. Dizem isso. Assim, existe, não, e existe não usa então, mesmo? Deus. Aí Deus. Eu acho que a gente usa 10% do Deixa eu nosso voltar pra Deus potencial. arrombado, porra. Então, aí Deus. Deus. Por que Deus não pode ser só um alien? Que a Mas- gente acha que é Deus, tipo... Então, por que o ser humano não pode ser só algo aleatório? Veja, Não, ó, assim, é um pouco então, herege. ó, É só um pouco não, você aleatório, não mas tá a gente sendo olhava pra herege. céu e tipo, Jesus... Mas Jesus era um ET bonitão, desses aí, Não, então, altão, Jesus entendeu? não era ET, isso Por eu posso quê? te falar. Mas anjo era ET. Eu te provo. É. Te provo. Deus Aí é ET. tu me provar eu e tu te vai me provo, fuder, eu te então, hein? provo. Eu vou te provar, vou te provar. Então, é isso que eu tô propondo. Deus não é um ET? É. Como Por assim quê? Deus é Porque ET, gente? Deus... Eu tô pirando agora. de Porque- outra Porque sociedade. Deus Deus, ser um ser, mano. Deus Exato, foi então criado por quê? na Terra? Hã? Ah, Deus foi Ele criado não na tem Terra? necessário Ele de nasceu ser na um ser Terra, também. Deus? Não. Então ele não é terrestre. Ele é extraterrestre. Sim, de fato. Entendeu? Anjo, por exemplo. Anjo foi criado... Mas será que ele é um ser? fora Será da que Terra. Deus é um ser? Então, ele é extraterrestre também. No conceito literal, Sim. que eu tô te falando. Agora, Ou você será? pegar- Porque assim, você minha mãe pegar- acha que, Aí você fala assim... anjos e sei lá, por exemplo, minha mãe que é da igreja Aham. e tal, e não acredita em ET, por exemplo, ou sei lá, a gente não conversou sobre isso. Se a gente fosse falar sobre isso aí, ela falar que absurdo, como assim? Mas não é. Deus criou os anjos. E aí temos Então, anjo mas agora. criou fora da Terra, então é extraterrestre, literalmente. Literalmente tá certo. Agora, Ah. literalmente tá certo. É. Então, agora, esse extraterrestre que vem no disco voador aqui, ele cumpre determinadas programações que é diferente do anjo bíblico. Embora ele, em alguns momentos, possa ter a aparência de um anjo, porque lembra que eu falei que tem alguns seres que são energéticos, parece até fantasma, poderia se passar por um anjo, certo? Só que a mente humana quer entender ele que é um anjo, cumpre talvez. determinadas atividades, determinadas missões bíblicas que são específicas. Então, você lê lá na Bíblia, você vai ver que o anjo age daquela forma. Então, anjo é anjo e é extraterrestre, e o extraterrestre, que é o tripulante do OVNI, do disco voador, cumpre outras coisas. Esses aqui seriam vida, que pela grandiosidade de Deus ele colocou em outros lugares, porque, seria muita ignorância você pensar que um universo tão grande... E por que Deus se importa tanto com o Você já livro? olhou
Será? Por que ele se importa tanto? É o amor de Deus. Mas o amor de Deus é muito grande, cara. É incompreensível. É incondicional. Incondicional. Então, mas é porque assim, o universo é muito pode grande. não amar ele, mas ele continua te amando. Você pisa na bola com Deus, mas Deus continua te amando. E ele é tão grande que ele criou tudo isso. E ele criou o quê? Seres semelhantes a ele. Por exemplo, o ser humano, ele fala lá na Bíblia que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Aí, qual que é essa imagem? É no intelecto. A gente criou o microfone. Tá. É isso que a gente pergunta, que porra é essa aqui então? Se Deus parece com esse negócio? A gente criou a tecnologia, os caras criam aqui as naves, a tecnologia, a gente descobre o essas celular, coisas, né? Eu acho que a gente entendeu? nem cria, né? Então, a possibilidade já tá lá. É muito maravilhoso, cara, o universo que a gente vive, porque tem essa multiforma. Então, a gente tem... olha só que coisa doida. Eu acredito na Bíblia, cara. Uhum. E a Bíblia diz que Jesus vai voltar, né? Ele foi embora em nuvens e vai voltar. Ou tu vê nisso uma evidência de que ele é um... Então, a gente só sabe, assim, eu tenho a plena convicção que ele vai voltar. Mas pode ser que ele volte em nuvens, mas pode ser que ele volte em algum aparato, porque Elias, quando ele foi ascensionado ao céu, ele foi numa carruagem de fogo. Que raio na Bíblia era essa carruagem de fogo? Lá eles colocaram que é uma carruagem de fogo. E Maria? Mas se pegar e o nascimento de Jesus? uma nave assim, ó, isso aqui não parece uma carruagem de fogo? Sim, se você... Não parece uma carruagem de fogo? Se você é uma pessoa de 2000 anos atrás então, e que nunca viu essas porra, uma estrutura de metal e tal... Você não teria um padrão. Também, né? Então aí você... Um monte de coisa. Então, assim, algumas pessoas, a gente não tem como provar que a Bíblia traga dentro do seu bojo algum relato de OVNI. Mas, porque assim, não tá tão claro. Mas acho que o cara não fica puto, eu vou te falar... o bispo não fica puto de tu sugerir isso aí, não, cara? Não. Esse bagulho aí de ET, que papo é esse de ET, rapaz? Isso é Deus. Cara, porque minha mãe ia ficar, pessoas... eu te pergunto porque minha mãe ia ficar, então, entendeu? Manda ela pra mim que a gente vai ter um papo bem cabeça lá, entendeu? Manda ela pra mim. Assim, o meu pastor, geralmente, ele manda essas pessoas que acreditam nessas coisas, manda conversar comigo. Pra eles entenderem o que é ufologia e o que é a vida cristã.